Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Por aqui nós falamos sobre o agro e vida acadêmica. Se você não me conhece, meu nome é Alana e eu falo sobre um mestrado em agricultura tropical. E nesse vídeo eu quero falar como que foi a minha experiência no terceiro semestre no mestrado em agricultura tropical. Bom, esse vídeo vai ser um vídeo muito breve. Não tenho muito o que falar como foi esse semestre. O que eu posso resumir é que foi um completo caos. Eu posso resumir o meu terceiro semestre nisso, um completo caos. Porque eu tive que desenvolver tanto a pesquisa, a parte de pesquisa no campo, quanto a parte de escrita da dissertação. Então foi algo que foi desgastante ter que saber lidar com tudo isso, acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. E também eu tive que ajudar a minha colega que entrou no mestrado agora. Ela estava trabalhando com a cultura anual, então para ela também acredito que foi desgastante, porque ela teve que conciliar tanto fazer as disciplinas, quanto a parte de desenvolver o projeto de pesquisa já no primeiro semestre. Então, não só para mim foi difícil. Então, teve essa parte de ajudar a minha colega também com o projeto de pesquisa dela, alguns passos que foi importante, que facilitou, que como ela está trabalhando com milho, uma cultura anual, que também é uma cultura próxima, da mesma família que eu trabalho na minha pesquisa, que é o capim, então são plantas C4, então teve essa facilidade de ser plantas da mesma família, um ponto positivo. E alguma das avaliações que a gente fez no milho foi a mesma que a gente fez no capim, então isso foi um pouco mais fácil. Alguma das avaliações que a gente vinha fazendo no capim, como por exemplo a parte de volatilização, algo que a gente levou para a parte da cultura do milho também. Um ponto que foi bem desgastante foi a questão da logística, porque o experimento dela era em uma fazenda, então tinha a questão do deslocamento, então acabava que demorava muito para chegar até lá, era 100 quilômetros para ir, 100 quilômetros para voltar, então teve essa parte de deslocamento que acabou sendo um pouco desgastante, mas acredito que é tudo processo, fases, e que foi importante também para a gente saber fazer a nossa gestão do tempo. Então, como eu disse, esse vídeo vai ser um vídeo curto, e o que eu posso resumir o meu semestre, que foi esse caos, acredito que 3 pontos principais, que o primeiro foi ter que lidar com a logística, ter que lidar com a gestão de demandas, e ter que lidar com pessoas. Então, às vezes a gente que está na pesquisa, a gente não sabe tanto esse processo e nem se preocupa tanto com esse processo de ter que lidar com outras pessoas, que às vezes acaba sendo um pouco desgastante também. E eu acredito que isso não seja algo específico aqui da minha pesquisa, eu acredito que isso é um processo como um todo. Às vezes a gente não está preparado para lidar com equipes, com turmas, e às vezes isso acaba sendo um processo um pouco desgastante também, que são esses 3 pontos principais: logística, ter que lidar com a logística, né, distância, mas isso faz parte da pesquisa, principalmente quem é do agro. A questão da gestão do tempo também, ter que lidar com as outras coisas, não só com a parte de pesquisa em si, que a gente vive também, a gente tem demandas pessoais, às vezes surge algum pepino que a gente precisa resolver, então ter que lidar com a gestão do tempo também, de estar realizando outras atividades simultaneamente, não só com a parte de pesquisa em campo em si, e a parte de escrita acadêmica, e a questão de lidar com pessoas, que eu acredito que seja o processo mais difícil, porque muitas vezes a gente não está preparado, a gente não tem tanta noção de como as pessoas funcionam e tudo mais. Então esse processo de ter que lidar com as pessoas também é um processo desgastante, mas que faz parte do processo em si. Então esse vídeo vai ser um vídeo bem curto, porque não aconteceu muitas coisas, mas que nem eu falei, essas turbulências, né, que talvez eu não estava tão preparada, né, principalmente quando foi chegando no final do semestre, que precisava apresentar a minha dissertação e que eu não tinha muita coisa construída ainda, mas isso faz parte para a gente aprender e saber lidar com os processos.
Meu quarto semestre eu acredito que será bem parecido com esse, ter que desenvolver a parte de pesquisa em campo, porque é uma pesquisa de longa data, então eu acredito que vai continuar com essas avaliações no campo e com essa parte de escrita. E eu acho que vai acrescentar um fator que vai dificultar ainda um pouco, que como eu ainda não qualifiquei, a minha qualificação é amanhã. Então estou um pouco ansiosa até com isso também. E essa parte de qualificação é justamente para isso, para aparecer apontamentos, coisas que precisa melhorar na parte de dissertação. Então, isso é um processo importante também que vai acontecer e que é um processo um pouco difícil, porque depois eu já estou fazendo isso, né, lendo minuciosamente, toda vez que a gente lê, bate o olho, vê alguma coisa errada, então tem que arrumar esses ajustes que vão aparecendo, e isso, fazer ajustes é algo que demanda muito tempo também, porque é algo também, assim, quando eu fui entregar a parte de dissertação que já foi acontecendo, então eu tive muita sorte com a minha orientadora nesse processo também, que ela me ajudou muito com essa parte de leitura da minha dissertação, né, então ela já está fazendo esse processo, e que antes de eu montar o processo de qualificação, já aconteceu um pouco disso, dela olhar, bater o olho e enxergar o que precisa melhorar, e que eu achei já um pouco desgastante, porque é retrabalho, né? Você precisa ler de novo e ver o que precisa melhorar. Mas é um processo que já está acontecendo, né? E é um processo chato, mas que faz parte, não tem como fugir. Isso eu acredito que para todos os programas é assim. Então, como eu sempre trago aqui, eu tento trazer as minhas experiências, como tem sido, como que é, para vocês se motivarem, ou se tiverem interesse de um dia fazer, né, saber mais ou menos como que é. E no sentido geral, que eu falo sempre de ajudar a quem me assiste de alguma forma, né? Espero que seja útil. Nunca no sentido de querer me achar, de achar que o que eu faço aqui, fazer mestrado é demais. Não é, gente. Tira isso da cabeça. Se alguém tem isso na cabeça ainda, isso não existe, sabe? O mestrado é um processo, assim como a graduação, e ninguém é mais do que ninguém. Então, isso é uma coisa que eu sempre tento deixar claro aqui, mas eu não vejo, que nem eu falei, eu não tenho essa representação na área que eu estou, não vejo outros vídeos aqui no YouTube sobre alguém falando do mestrado voltado ao agro. Então, eu trago as minhas experiências bem pessoais e reais, e o que eu tenho para falar aqui nesse terceiro semestre, diferente dos outros, não sei se vocês tiveram a impressão que eu estava romantizando um pouco, mas esse semestre foi muito turbulento, bem difícil, ter que lidar com tudo e estar equilibrada emocionalmente. Acho que uma das coisas que me ajudou foi continuar indo na academia. Então, se você está passando por um processo, uma fase turbulenta, faça atividade física, não deixe de fazer. Para mim também estava sendo difícil conciliar o meu tempo que eu tinha para poder desenvolver a pesquisa e ir para o campo e ainda dormir 8 horas e ainda fazer uma atividade física. Foi um caos, por isso que eu estou sendo bem verdadeira aqui em falar para vocês que foi um caos, mas que está chegando ao fim, que nem esse semestre está terminando, e daí vai ficar faltando um semestre, e daí vai acabar esse processo de mestrado. Eu não sei o que vai ser meu futuro daqui para frente, mas para mim está ainda em aberto, mas eu espero que de alguma forma contribua para você que está me assistindo, enfim, de alguma forma. O que eu tenho para resumir sobre esse semestre é isso, sobre a questão da logística, que foi difícil de lidar, gestão do tempo, ter que lidar com pessoas, e o que eu deixo de dica é que não deixe de fazer atividade física, continue fazendo a atividade física de vocês, tentando encontrar um equilíbrio, ter um momento de vocês de lazer, isso é muito importante também. Espero que esses vídeos, de alguma forma, contribuam
com você em alguma fase, momento da sua vida que você esteja vivendo. Espero de coração que seja útil. E se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua atenção. Te vejo no próximo vídeo.